A segurança hídrica é essencial para enfrentar as crises climáticas e de biodiversidade. Investimentos em soluções baseadas na natureza duplicaram em 10 anos, destacando o papel da natureza na proteção de recursos hídricos. Hoje, conversaremos com Samuel Barreto, gerente nacional de água da TNC Brasil, The Nature Conservancy Brasil, para entender esse crescimento e seus impactos. Logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos falar sobre o crescimento dos investimentos em soluções baseadas na natureza para a segurança hídrica e seus benefícios globais. Olá, Samuel, tudo bom com você? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste. Prazer estar aqui falando com o teu público. Maravilha. Samuel, antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e experiência profissional. Bom, eu sou biólogo, formado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Botucatu. Fui para a área de limnologia, depois fazer um mestrado mais amplo com o tema da sustentabilidade, pela FIA, que integra a Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA. E estou na TNC coordenando uma ONG ambiental, né, coordenando a área de água e sistemas alimentares, já por 11 anos. Perfeito. E Samuel, então para a gente começar aqui a nossa conversa, por que os investimentos em soluções baseadas na natureza para a segurança hídrica, eles dobraram na última década? Essa foi uma boa notícia num levantamento realizado pela TNC em conjunto com uma outra organização chamada Forest Trend, em 140 países, identificando mais de 800 iniciativas. Isso é resultado também de muitas coisas que aconteceram para que esse investimento dobrasse. Um estudo comparando os períodos entre 2013 e 2023, mostrando que teve esse investimento dobrado, né, em 10 anos, em uma década, chegando a 49 bilhões de dólares em 2023. Portanto, essa, sem dúvida, é uma boa notícia, que é também fruto e resultado de muita coisa que aconteceu nesse período para que esses investimentos, de fato, pudessem ser viabilizados. E algumas curiosidades, porque, embora o investimento tenha dobrado nessa última década, comparando os períodos entre 2013 e 2023, China, Estados Unidos e União Europeia ainda dominam esses investimentos, representando cerca de 94% do total investido nesse período. Então, ainda tem uma concentração muito grande, principalmente da China, Estados Unidos e União Europeia. Mas, de fato, é uma boa notícia, considerando que tem um investimento, tem esse olhar, considerando as soluções baseadas em natureza, como, por exemplo, a restauração florestal, a manutenção das florestas, que cumpre aí com o papel ecossistêmico, o manejo adequado do solo, para gerar, entre outras coisas, água em boa qualidade, em boa quantidade, e mitigar também os riscos hídricos, inclusive os relacionados a mudanças climáticas. Uhum, perfeito. Eu até ia perguntar para você, né, até para que o público aqui consiga entender um pouco melhor, essas soluções aí baseadas na natureza. Então, basicamente, é conservação florestal para que tenha uma recarga hídrica melhor, né, ou protegendo esses recursos hídricos. Seria isso? É basicamente isso. Agora, considerando que a gente tem perdido florestas, para dar um exemplo, aqui no sistema Cantareira, eu estou baseado em São Paulo, na cidade de São Paulo. O principal sistema que abastece a região metropolitana de São Paulo é o sistema Cantareira. Ele perdeu mais de 80% da sua cobertura florestal. Não dá para esperar que um sistema que perdeu quase 80% da sua cobertura florestal preste os mesmos serviços ecossistêmicos se tivesse uma área reflorestada. Então, isso para quem está nos assistindo entender, tem um papel fundamental quando a gente até lembra do ciclo da água que a gente aprendeu pequenininho lá na escola. Parte desse ciclo sendo recomposto pela função que a paisagem tem. Né? Uma função, por exemplo, de quando chove, fazer com que essa água, se não tivesse a floresta,
ela passa a escorrer superficialmente, provocando erosão, levando o solo, sedimento, trazendo destruições, né? Ao passo que com a floresta, quando chove, por exemplo, essa água ela é amortecida, ela escorre muito menos superficialmente e infiltra no solo. Esse é um papel importante, porque no período das chuvas, quando são mais intensas, você atenua esses picos de enchente, e no período de seca, boa parte dessa água volta ali para uma nascente, volta para os rios, fazendo com que a gente achate essa amplitude entre período de seca e período de cheia. E no período de seca, onde cada gota conta, vai ser muito importante essa função ecossistêmica que a floresta cumpre. Além disso, a gente tem que pensar, né, que mais até do que restaurar, antes de restaurar, é não perder. Então, manter a floresta, recuperar essas áreas que foram perdidas em áreas prioritárias, que tenham maior função ecossistêmica, para que a gente possa ter um resultado de impacto. Perfeito, maravilha. Me fala uma coisa, né? Qual que é o impacto dessas soluções baseadas na natureza, na mitigação de inundação e na proteção da qualidade da água? É mais ou menos como eu estava comentando, né? Quer dizer, quando você tem um período de chuva muito forte, muito intenso, como na região sudeste no período de verão, onde as chuvas são torrenciais. Então, aquela chuva mais forte, ela pode ser atenuada, né? Ao invés de cair diretamente no solo, escorrendo superficialmente, levando o solo, provocando erosão, provocando desastres, inundando áreas. Aliás, dentro desse estudo mostrou que a maior parte desses investimentos, dos 49 bilhões, foram alocados exatamente para essa atenuação de alagamentos, exceto na África e na América Latina. Mas só voltando ao assunto, então, quando chove muito forte, essa floresta ela pode ajudar a absorver essa água, fazer com que essa água infiltre, diminuindo esses picos de inundação. Essa é uma função muito importante, não só das árvores, mas também das áreas úmidas, porque a gente tem essas áreas, por exemplo, de várzea, que são áreas que, quando chove, elas são inundadas naturalmente. Só que com o crescimento das cidades, a gente não respeitou muito essa paisagem. E então, não é que o rio transbordou, é que a gente ocupou uma área indevida daquele ambiente. E aí a água, naturalmente, ela escorre, até pela impermeabilização do solo e vários outros fatores. Então, no período da chuva, essa é uma contribuição direta nessa mitigação da enchente, nessa atenuação, inclusive nas adaptações às mudanças climáticas, onde as soluções de natureza podem ajudar muito. E no período da seca, essa água que infiltrou no solo, parte dela vai voltar para uma nascente, vai voltar para o rio, realimentando esse fluxo de água, favorecendo aí os múltiplos usos e até mesmo para a própria natureza, para os peixes, para a vida aquática, mas também para o abastecimento doméstico, para a navegação, para a geração de energia. Então, entender essa paisagem, né, que cumpre uma função tanto biológica quanto ecossistêmica, como qualidade, quantidade de água, é muito importante para a gente melhorar e ampliar a segurança hídrica, especialmente em tempos de mudanças climáticas, onde esses extremos eles têm ficado cada vez mais fortes e intensos e com maior duração. E aquilo que a gente até usava, né, como as séries históricas, tem sido muito difícil de perceber uma permanência, uma manutenção dessas médias históricas. Cito novamente o exemplo daquela grande seca que aconteceu na região metropolitana de São Paulo entre os anos de 2014 e 2015, que foi a pior seca da história. Antes dela, a pior tinha sido durante as décadas de 50, no início da década de 50, 52, 54. Depois disso, essa de 2014 e 2015 foi 50% pior do que até então essa da década de 50. E em muitos lugares, né, onde essa iniciativa de proteção das nascentes, de recuperação dessas nascentes, a gente percebeu que nesse período não faltou água. Então é importante, né, ter essas iniciativas para atenuar esses efeitos e lidando com uma questão que é premente, né, que são os impactos das mudanças climáticas. Aconteceu em São Paulo,
aconteceu em diversos países na África, agora também com as ondas de calor na Europa, exatamente nesse momento, com aquela chuva é, desproporcional que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, ao mesmo tempo 2 anos seguidos de secas na Amazônia. Então, é isso que tem prevalecido, esses extremos que não têm mantido essas séries históricas. E voltando a esse caso de São Paulo que eu citei, desde 2014, 2005, nunca mais a gente conseguiu manter aquelas séries históricas que era a base, até para ter uma segurança e comparação, né, daquilo que estava previsto chover. Apenas no ano, se eu não me engano, de 2017, que voltou a ficar na média. Fora esse ano, desde 2015, sempre abaixo dessa média histórica. Uhum, perfeito. E esse é um grande desafio, principalmente ali dos grandes centros, né? Você manter áreas mais permeáveis para ter uma questão ali voltada à mitigação desses efeitos, né, das mudanças climáticas, para o escoamento da água de chuvas muito intensas. E como que o Brasil, né, ele pode aproveitar esse seu potencial estratégico para expandir investimentos nessas soluções, principalmente aí nesses grandes centros? Eu queria que você falasse um pouquinho. Não, perfeito. Essas soluções ainda são marginais dentro da tomada de decisão, né? Quer dizer, elas ficam mais à margem ou praticamente não são consideradas. Então, eu acho que a primeira questão fundamental é a gente mudar a forma de atuar. A gente está baseado no modelo de atuar sobre a gestão do desastre, depois de algum fenômeno acontecer, o que é muito mais danoso, além de provocar impactos sociais, como mortes, inclusive, perdas econômicas, para passar a atuar de uma forma mais preventiva na gestão do risco. Então, entendendo todo esse processo, é uma das maneiras da gente começar a mitigar esses impactos. E parte dessa resposta ela vem pelas soluções baseadas em natureza. Inclusive, estudos que nós temos mostram que 37% das respostas do combate às mudanças climáticas virão exatamente com as soluções baseadas em natureza. A gente não pode abrir mão de algo que entrega mais de um terço de uma resposta. E, novamente, não é uma bala de prata, né? Quer dizer, são soluções complementares. No caso da água, a gente precisa considerar soluções cinzas, as obras, por exemplo, de transferência de água, de entrega da água potável, da coleta de esgoto, da questão da drenagem urbana, que foi a pergunta específica que você fez, né? Mas também considerar esses ambientes naturais, para que a gente consiga fazer exatamente aquele efeito do ciclo da água, fazendo com que essa água possa infiltrar no solo, possa recarregar os aquíferos e parte dessa água voltar, principalmente no período de secas. Só que o que a gente vê ainda no Brasil e na América Latina é um efeito inverso. Para quem está nos assistindo, vê isso quase que no dia a dia, andando aí pelas cidades, que é o crescimento desordenado, a expansão urbana sem um controle, ocupando áreas inadequadas, áreas indevidas, e aí a gente acaba entrando naquilo que eu costumo dizer, no cheque especial da natureza. Né? Em algum momento essa conta chega para nós, e ela já está chegando. Né? Quando chove, a gente percebe facilmente as enchentes nas cidades, porque não tem uma capacidade de drenagem boa, os solos totalmente impermeabilizados, a cidade expandindo para áreas que não deveria, ocupando áreas, inclusive, de risco, né? Ocupando áreas de mananciais, áreas de produção de água, desmatando áreas importantes para cumprir com essa função ecossistêmica. Então, para reverter isso, é preciso, é importante também dizer que nós temos boas políticas públicas, política de água, o próprio marco, o novo marco legal do saneamento, a política do clima, das mudanças climáticas, que vai ser lançada, atualizada agora na COP em Belém, agora em novembro. Agora é preciso cumprir com essas políticas. O estudo, inclusive, aponta para isso, né? Quer dizer, como que a gente consegue ter mecanismos duradouros, cumprimento dessas políticas públicas, mecanismos financeiros duráveis e também capacidade para poder colocar exatamente essas políticas de pé, a implementação delas. E também não é só o governo que vai fazer isso sozinho, é preciso contar com a sociedade, é preciso contar com a iniciativa privada em convergência para a implementação dessas ações. Perfeito. Samuel, seria então uma questão também, acho que de mudança de política pública, né?
E pensando nisso, como que essas políticas públicas elas podem fortalecer a adoção dessas soluções aí em larga escala? Bom, nós temos algumas iniciativas, né, alinhadas às políticas públicas, como a própria Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política do Saneamento, outras políticas ambientais, iniciativas próprias, né? No Brasil, nós temos uma iniciativa chamada o Cultivando Água Boa, que é de Itaipu, que traz exatamente esses elementos de soluções baseadas em natureza, beneficiando a atividade produtiva agrícola, o abastecimento de água, a geração de energia, a própria manutenção e ampliação da biodiversidade e a segurança hídrica. A ANA, Agência Nacional de Águas, também tem uma iniciativa muito importante chamada Produtor de Água, que traz esses elementos, além da manutenção e conservação do solo, as melhores práticas agrícolas, o pagamento pelos serviços ambientais é um importante estímulo de engajamento ao proprietário rural. Aliás, a maior parte dessas ações também que nós levantamos nesse estudo, dobrando a aposta na natureza, os investimentos em soluções baseadas em natureza para a segurança hídrica, mostrou que a grande parte das ações envolve proprietários de terras, uma vez que essas iniciativas, via de regra, pelo menos no Brasil, são de âmbito voluntário. Então é importante ter um engajamento, e esse engajamento começa pelo município, que é onde as coisas acontecem. Então, importante fortalecer as políticas municipais, importante ter esses esforços conjuntos para também ser possível a alavancagem de recursos, ter todo um engajamento desse proprietário rural que perceba o benefício que o manejo adequado da sua propriedade rural, seja restaurando, seja conservando a floresta, seja melhorando as práticas agrícolas, até mesmo promovendo o saneamento rural e trazendo estímulos como pagamento pelos serviços ambientais. É um conjunto, né, de políticas que, se integrando, se complementando, acho que trazem benefícios mútuos. E para isso, acho que tem um ponto fundamental que é o papel da sociedade. Né? O papel da sociedade, o papel da iniciativa privada, induzindo, estimulando esses mecanismos para que eles possam ser implantados e implementados de uma maneira efetiva. Perfeito. E nesse estudo, né, que você comentou, como que a diversidade de investidores, como cidades, empresas, instituições aí multilaterais, como que elas impulsionaram esse crescimento? É muito boa a tua pergunta, porque o que a gente identificou nesse estudo é que praticamente 97% do investimento desses 49 bilhões em 2023, a 97% foram de origem pública, recurso público, principalmente dos governos aí nacionais, mas também subnacionais como a União Europeia. E novamente a China lidera esse processo. Mas a gente, analisando as fatias desses investimentos, a gente também percebeu questões interessantes, seja também investimentos importantes dos governos subnacionais, por exemplo, dos estados, importante, mas também de outros setores, como você mesmo citou, de organismos multilaterais, como, por exemplo, o BID, o GEF, a Iniciativa Climática Alemã, o ICI, que trouxeram aportes importantes. No caso dos organismos multilaterais, um crescimento superior a 10 vezes nessa última década. Também um aumento importante do setor privado, cresceu 30 vezes nesse período, assim, um crescimento bastante importante. Mas Significativo, né? muito significativo. Só que a gente percebeu também que esse, embora tenha crescido 30 vezes, ele representou apenas 1% desse total de investimento, mostrando que tem também espaço para esse crescimento e também a forma como esse recurso pode ser alocado. A grande maioria dos investimentos do setor privado, principalmente, cerca de 75%, foram provenientes de medidas reguladoras, ou seja, não foi um ato voluntário, foi um cumprimento de uma regulamentação. É ok, mas tem espaço até para que esse recurso possa ser alocado de uma maneira mais estratégica, de maneira a permitir até uma maior alavancagem na medida que você pode fazer composição de recursos, privado e públicos. Tá, perfeito. E por que a África ela lidera o crescimento global em investimentos em soluções baseadas na natureza?
A África cresceu 5 vezes e meia junto com a Oceania. Foram, em termos de continentes, os que mais cresceram foram a África e a Oceania, 5 vezes e meia. Novamente, acho que recursos investidos, principalmente ainda a predominância desse recurso público, organismos multilaterais, investindo no continente, é, também recursos privados, né? que, que demonstraram, né, esse crescimento. É difícil dizer por que lá, talvez por conta também de uma demanda importante. Na América Latina, a gente também percebeu um crescimento importante no Peru, no Equador. É preciso detalhar melhor essas análises também no Brasil, numa próxima rodada desse estudo, que também tem investimentos, mas que precisa ter uma análise melhor e também informações disponíveis para esse levantamento. Então, o que a gente conseguiu apurar nesse trabalho realizado pela TNC e pela Forest Trend foi, na verdade, uma foto, né? É difícil dizer por que exatamente que ele mais cresceu, mas o que a Uhum. gente constatou foi isso, né? Mais na África e mais na Oceania, em termos de crescimento comparando aí os continentes. Tá, perfeito. E quem tiver interesse, né, aonde é possível, encontrar aí esse estudo, esse relatório? No nosso site, tnc.org.br, vai conseguir encontrar esse estudo, ou você coloca nesses sites de busca, dobrando investimento na natureza, em soluções baseadas na natureza para segurança hídrica, vírgula TNC, Forest Trend, vai encontrar também esse estudo facilmente. Uhum. E Samuel, me fala uma coisa, né? De que forma aí o Fundo de Água de São Paulo ele exemplifica os benefícios dessas soluções aqui para o Brasil? Perfeito. Essa é uma região muito importante, né? O Fundo de Água de São Paulo ele considera aí as bacias do PCJ. Bacias do PCJ significa Piracicaba, Capivari, Jundiaí, uma parte da bacia do Alto Tietê, principalmente ali do lado de Salesópolis, Mogi das Cruzes, e uma parte da bacia do Paraíba do Sul, ali em Jacareí, São José dos Campos, para entender o escopo da área que a gente está falando. Essa é uma região de alto estresse hídrico e de uma grande concentração populacional. E somente essa região do país concentra cerca de 25% do PIB, do Produto Interno Bruto. Você vê que tem uma grande concentração populacional, uma grande importância econômica e sobre risco hídrico. Então, nós identificamos nessas áreas, lugares aonde intervenções como essas que a gente está comentando, de soluções baseadas em natureza, poderia trazer maior impacto. E o que a gente encontrou em termos de um planejamento dessa paisagem, no caso, por exemplo, na bacia do PCJ, do Sistema Cantareira, que eu tinha comentado anteriormente, que hoje abastece quase 8 milhões de pessoas, é a restauração de cerca de 32 mil hectares, algo em torno de 14% da área total do Sistema Cantareira. Então, para isso, tem um trabalho muito importante e forte junto com os municípios, que é onde as coisas começam, e dentro do município, dentro da propriedade rural. Lembrando que na Mata Atlântica são propriedades pequenas, então é importante ter uma grande quantidade de proprietários rurais para que tudo isso tenha impacto por conta da escala. Então, essas políticas municipais, combinadas com políticas estaduais, combinadas com política federal e um arranjo institucional e financeiro, é criado, envolvendo também não só o poder público, mas a sociedade civil e a iniciativa privada em torno de um objetivo comum: a recuperação, a conservação dessas áreas, onde você gera múltiplos benefícios. Benefício desde o proprietário rural, que tem a sua propriedade, e cabe lembrar que todas essas ações são voluntárias, mas que desde o proprietário rural ele tem benefício até recebendo pagamento por um serviço ambiental, por conservar a sua área, por recuperar a sua área ou manejar de melhor forma, como, por exemplo, o solo. E também recebe outros tipos de benefícios, como saneamento rural. Isso colocado em escala traz benefícios importantes, porque ali a gente está tratando de sistemas produtores de água. Do lado do Alto Tietê, uma área que abastece até 4,5 milhões de pessoas. E todos saem ganhando, desde o proprietário rural, do município, com as políticas municipais, do Estado, das pessoas que estão na cidade, ao abrir a torneira, poder contar com aquela água de melhor qualidade.
Então, é um conjunto aí de ações, combinações políticas, atores, arranjos institucionais e financeiros para fazer com que esse processo seja duradouro. E essa recuperação e conservação de área tenha um impacto para a segurança hídrica, complementar às intervenções da infraestrutura cinza, né? Que a infraestrutura cinza, todas aquelas intervenções que até mesmo a gente fala da coleta, do tratamento da água para chegar até a casa do cidadão, da coleta, do tratamento do esgoto, né? Até porque a água não nasce em tubo. Se a gente não conservar, não proteger a área, a bacia hidrográfica, a gente vai ter problema. Então, iniciativas como a do Fundo de Água de São Paulo visam alcançar esse resultado e também combinar com esforços maiores, mais coletivos, como, por exemplo, dos comitês de bacias hidrográficas, onde participam também governos, municípios, sociedade civil, iniciativa privada. Né? É importante estabelecer convergências, objetivos comuns. Então, é isso que essa iniciativa do Fundo de Água de São Paulo procura fazer, trazendo esses múltiplos benefícios, que nem é só da água, mas é também da biodiversidade, é do clima, é da atividade produtiva. Não, perfeito. É um conjunto de ações, né? Não é uma ação individualizada. Então, eu acho que Exato. perfeito aí esse seu comentário. E quais são as expectativas aí para o futuro desses investimentos, nessas soluções baseadas na natureza? Ótima pergunta, porque para que esses investimentos continuem a crescerem, né, a se ampliarem, em comparação ao que a gente mediu em 2023, a gente coloca como fundamental a perenidade de políticas públicas, a perenidade de investimentos de longo prazo. Esse é um fator limitante enorme, investimentos que são menos duradouros. E para que essas intervenções elas realmente gerem impacto, além da escala, é importante que esses investimentos sejam de forma duradoura, de longo prazo. Dou um exemplo, o saneamento básico. Nós entendemos que o setor ele deve também contribuir com a conservação dos mananciais, para falar apenas do abastecimento de água. Se a gente não tiver um manancial íntegro, a gente vai ter problema de segurança hídrica. É mais ou menos como o nosso corpo. Se você não cuida da sua saúde, você está ativando ali um fator de risco enorme. A mesma coisa com as bacias hidrográficas. E para isso, né, a gente entende que o setor do saneamento também tem que fazer algo relacionado à conservação, à recuperação, à proteção desses mananciais. Para fazer isso, é importante ter uma regulamentação, para que não seja só um ato voluntário, mas uma diretriz com investimentos duradouros, onde eles podem ser combinados com outros recursos e manter esses investimentos por longo prazo. Essa é uma questão importante. A outra é também ter uma ampliação das capacidades, né, de quem atua com esse tema, trazendo as evidências mais fortes dos benefícios que esse tipo de iniciativa promove, a qualidade das informações, dos dados. É preciso dizer que no Brasil nós temos ainda muita deficiência de coleta, levantamento de informações, e também, então, melhorar também a base de dados é fundamental, inclusive para a própria segurança, não só das pessoas, mas das diversas atividades da qual a água promove, como a própria atividade econômica, principalmente relacionado aí às questões de riscos climáticos. Então, esse também é um ponto importante. Não é só ter o recurso de longo prazo, mas ter pessoas com maior capacidade para implementar essas ações, as análises, a qualidade das análises e a base da informação também sendo aprimorada para que a gente possa avançar com essa iniciativa cada vez mais daqui para frente. Perfeito. E Samuel, como que você vê o Brasil, né, para aproveitar aí esse potencial estratégico? Bom, o Brasil é um campeão da biodiversidade, né? Um hotspot global, possui a maior reserva de água superficial do planeta, com quase 13% de toda a água do mundo está no Brasil, fora a água subterrânea, só que a gente tem que usar isso de uma maneira adequada, de uma forma responsável, pensando hoje e para o futuro. Vejo que a gente tem um grande potencial para também ser um líder global nessa agenda, não só da biodiversidade, do clima, mas também da conservação, da proteção, da segurança hídrica, que traz diversos benefícios para a natureza, para as pessoas,
para a atividade produtiva, para a resiliência climática. Mas para isso é preciso, de fato, assumir esse protagonismo. E a gente vê com alguns desafios, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Na COP, esse tema ainda está muito pouco colocado, ele aparece do ponto de vista da adaptação climática, até porque o que a gente observa como resposta dos impactos das mudanças climáticas, basicamente, está na água, seja pelo excesso ou pela falta. Então, é preciso colocar efetivamente esse tema na área central das decisões do país, porque é um elemento de segurança nacional, inclusive, né, que vai permitir aí ações para o futuro, para a geração de emprego, para a manutenção das atividades e para a própria conservação desses rios, do ecossistema aquático, da biodiversidade. E cabe também dizer que, dentre os impactos que nós temos, né, seja marinho, terrestre e aquático, é exatamente no ambiente de água doce onde a gente teve a maior perda de biodiversidade. Então, tem uma responsabilidade do Brasil, a resposta está conosco, né, quer dizer, com o poder público, com os atores do setor público, da iniciativa privada e da sociedade civil, nessa resposta de emergência climática, de resposta pragmática em torno da recuperação dos rios. E a oportunidade que nós temos, eu cito aqui um exemplo, né, novamente, do próprio setor do saneamento, que tem uma previsão, com um novo marco, de investimentos superiores a 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos. Uma parte desse investimento sendo alocado na recuperação das bacias hidrográficas, dos nossos mananciais, vai gerar emprego, vai gerar inclusão. Preciso dizer que hoje ainda no país mais de 30 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, quase metade da população não tem acesso a tratamento, coleta de esgoto. Então, olha só desse ponto de vista o benefício que você geraria do ponto de vista da recuperação das classes de água, que se refere à qualidade de água do Brasil. Hoje a gente tem mais de 100 mil quilômetros de rios com qualidade, pelo menos 100 mil quilômetros de água comprometidas. E com todo esse investimento, a gente poder recuperar esse ambiente, poder retornar à vida, poder promover usos múltiplos. Né? Quer dizer, para a produção de alimento, que depende da água, a gente precisa da irrigação para produzir. Então, tem uma série de benefícios que permite trazer, a partir dessa recuperação ambiental, com as soluções baseadas em natureza, trazer esses múltiplos benefícios da biodiversidade, da segurança hídrica, da adaptação climática, de diversos pontos que beneficiam a sociedade como um todo. Uhum, perfeito. Samuel, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Eu acho que a mudança começa com cada um de nós. Às vezes, quando a gente coloca uma questão como essa, parece tão desafiadora, e de fato é, mas a resposta começa com a nossa atitude no dia a dia. Começa a rever os teus hábitos, ver aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode iniciar que está no teu raio de ação. E, a partir daí, aquilo que você pode começar a influenciar também, seja até o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, teu esposo, a tua esposa, a tua família, as pessoas da tua rua, onde estão as formas de organização, mas eu acho que começar com esse olhar atento, a resposta está com a gente, ainda tem, eu acho que a importante notícia, a gente ainda tem tempo de reverter todo esse cenário desafiador, e ela começa com a gente, com a nossa mudança de atitude, mudança de comportamento. Uhum, perfeito. Eu acredito muito nisso que você falou, né? São pequenas ações, óbvio, né? Você precisa também de grandes ações, intervenções, mas se todo mundo fizer um pouquinho, a somatória desse pouquinho se torna um pocão, né? Então, é isso mesmo. Então, super de acordo aí. Samuel, muito obrigado aí por essa nossa conversa, que eu acho que foi extremamente esclarecedora, né? E importante a gente estar discutindo assuntos como esse, que eu acho que é o caminho. Eu acho que a preservação ambiental ela passa por essas soluções, não são coisas muitas vezes complexas, né? São simples e que todo mundo pode fazer. Então, muito obrigada. Eu que agradeço em nome da TNC por abrir esse espaço e dizer, né, que proteger, conservar a natureza, ela não vai contra desenvolvimento, não vai contra a geração de emprego, pelo contrário,
É o que a gente tem observado. É a natureza que vai nos ajudar a salvar emprego, que vai nos ajudar a trazer esse passaporte para o futuro. A TNC tem como missão proteger as terras e as águas das quais a vida depende, e a gente acredita que é plenamente possível pessoas e natureza prosperarem conjuntamente. Eu acho que esse é o ponto que eu também gostaria de deixar e agradecer mais uma vez aqui o espaço. A gente fica à disposição para colaborar em outras oportunidades. Perfeito. O convite já está feito, tá? Para uma próxima vinda sua. Muito obrigado. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Samuel Barreto, gerente nacional de água da TNC, The Nature Conservancy Brasil. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.